A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao EBD Online. Hoje com a lição de número 2 da classe de adultos, a sutileza da banalização da graça. Com certeza estamos ansiosos, uma ansiedade boa a cada trimestre, para desfrutarmos de cada lição, desse despertamento espiritual que o Senhor tem reservado para nós através da sua palavra, quando a igreja segue marchando contra as astutas ciladas do inimigo. E uma dessas astutas ciladas reside na concepção errônea do que é a graça de Deus. Já a verdade prática da lição diz que a graça de Deus não é barata, não é algo sem valor ou de pouco valor. Ela requer arrependimento, novo comportamento e uma nova vida em Cristo. Com certeza, você, querido professor e até querido aluno que também nos assiste, está vendo aí nas mídias, nas redes sociais, tantas pessoas defendendo o amor de Deus. Hoje você não pode mais pregar o evangelho sem suscitar a ira no coração de pessoas não arrependidas, que não aceitam a chamada, a urgência de um compromisso de uma vida santa para com Deus. As pessoas querem Deus, mas de acordo com a vontade delas. Um Deus de amor. E tudo isso aí que está sendo falado hoje fortalece a visão dos últimos dias, quando as Escrituras nos dizia, e ainda diz, porque ela é eterna, que nos últimos dias as pessoas não suportariam o ensino da palavra, sentindo até como que comichões nos ouvidos. Então hoje, quando você chama alguém à responsabilidade do evangelho, essas pessoas já reivindicam. Mas Deus é amor, Jesus é amor. Sim, mas Deus, nos seus atributos, não se resume só ao amor. Há toda uma outra série de atributos que fortalecem a imagem do ser de Deus, que não é só o amor, não é? Deus também, na sua personalidade, conta com a santidade, com a justiça, com a misericórdia, com a sabedoria, com a retidão, a onipotência e tantas outras coisas que vão formando esta imagem do ser de Deus, aquilo que na nossa limitação nós conseguimos entender, porque o humano não consegue compreender o divino, mas ao longo das Escrituras Sagradas, na revelação especial de Deus, muitos desses atributos do Senhor são revelados para nós e nós podemos compreender como é a personalidade de Deus, que não se restringe apenas ao amor. Hoje, as pessoas elas acreditam em Jesus Cristo, nessa sociedade secular, elas veem Jesus como um grande mestre, um grande filósofo, um grande guru, um ser de luz, um ser de paz, mas Jesus não era só isso. Quando nós lemos os evangelhos, vemos que Jesus era incisivo nos posicionamentos. O Senhor Jesus marcou a vida daquela geração que acompanhou o seu ministério terreno, porque ele trazia um ensino que estava acima da religião. E observem, queridos, que Jesus vem quebrar os paradigmas da religião, não no sentido de uma libertinagem, no sentido de uma liberdade barata e falsa, de alguém que não impõe limites. Muito pelo contrário, o amor de Deus revelado em Cristo, a graça de Deus revelada em Cristo impõe limites. E quando lemos os evangelhos, nós vamos ver esses limites claros. Um amor sem limites é uma libertinagem, mas a graça de Deus nos faz viver dentro dos limites do amor de Deus e ainda assim vivendo a verdadeira liberdade. O que é que o mundo pega aí e distorce a imagem de que quem está vivendo para agradar a Deus e a sua palavra é escravo da religião, não vive em liberdade, está preso a regras, quando na verdade nós vemos que é o contrário. A graça de Deus nos faz livre, mas não é livre para nós fazermos o que queremos, porque isso não é liberdade, isso é libertinagem.
A graça de Deus nos torna livre em relação ao pecado. Nós agora não somos escravos do pecado e podemos viver uma vida que agrada a Deus. O texto base desta lição está em Efésios 2, do verso 4 ao 10, e nos mostra já no verso 4 um dos atributos de Deus, que é a sua misericórdia e o seu amor. E observe que Paulo usa aqui um advérbio de intensidade. Deus, ele não só é misericordioso, ele é riquíssimo em misericórdia. Então, isso mostra que a misericórdia de Deus é algo inalcançável em medida. Não tem como a gente calcular. E se houvesse um limite, pode ficar certo que esse limite já teria sido esgotado. Porque o pecado da humanidade, o desregramento, a depravação humana, se dependesse de um pacote, de um estoque de graça e de misericórdia de Deus limitado, já teria esgotado esse estoque, porque o pecado, ele abundou, como disse o apóstolo Paulo. Mas o estoque da misericórdia e da graça de Deus superabundou, é ilimitado. Ilimitado. E essa é a razão de nós não sermos consumidos, como dizia o profeta. Queridos irmãos, neste primeiro tópico da lição, é importante chamar a atenção de que a graça, ela é divina e ela é imerecida. E é importante ter uma fonte divina, porque na fonte da humanidade nós não conseguimos saciar a nossa sede de Deus, a nossa sede de perdão, a nossa sede de justiça, a nossa sede de vida. O santo Agostinho, como é chamado, Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos medievais, ou melhor dizendo, um teólogo da era patrística, dali dos primeiros séculos da igreja primitiva, ele dizia: eu tenho um vazio do tamanho de Deus. E é interessante isso, porque numa frase tão curta se revela de que o homem, ele tem um espaço que não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa que não seja Deus. Uma outra grande pensadora disse que o pecado nada mais é do que as tentativas de preencher este vazio com coisas que não são Deus. E aí você vai preencher com diversão, vai preencher com relacionamentos, vai preencher com materialismo e descobre que nunca esse vazio vai ser preenchido, porque é um vazio do tamanho de Deus, como dizia Agostinho de Hipona. O homem está em pecado, a natureza humana, ela é decaída, ela é pecaminosa, ela é carnal, ela chama o homem para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso tem que estar claro. Mas é possível encontrar cidadãos, pessoas que mesmo não professando a fé cristã, vivem uma vida moral aparentemente agradável, regrada. São pessoas que praticam bons valores éticos e morais, são até bons religiosos dentro das suas religiões, bons pais, bons filhos, bons vizinhos, bons patrões, bons empregados. É possível? Sim, é possível que parcialmente alguém na sua vida consiga desenvolver esses bons valores, mas nunca de maneira completa e nunca de maneira plena como Deus quer. Nas intenções, nos propósitos. Nós sabemos que a vida humana, ela culmina para a glória de Deus. Na natureza decaída, aquilo que o homem faz não glorifica a Deus. Ele faz, mas faz no sentido de glorificar-se a si mesmo, faz no sentido de livrar-se do peso da consciência. Eu vou fazer essas boas obras aqui para ver se meu crédito lá em cima melhora um pouco. E aí vem uma ética de compensação. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que as boas obras que nós fazemos não compensam o pecado que cometemos. Então isso mostra que mesmo encontrando pessoas que executem boas ações no dia a dia, se não tem uma natureza regenerada em Cristo, as intenções e os propósitos daquelas ações não irão, de maneira alguma, glorificar a Deus. As Escrituras revelam a condição natural, pecaminosa da humanidade. Pode ser a melhor pessoa, mas a sua natureza, ela é pecaminosa e as Escrituras não passam a mão na cabeça de ninguém. Vejamos alguns textos bíblicos que aparecem aí no rodapé. Um deles, como está registrado no Evangelho escrito por Lucas,
O versículo é o 10, quando o Senhor Jesus mostra 2 homens subindo ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. E nós vamos observar a oração do publicano no verso de número 13, quando ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus vai dizer que este homem desceu justificado para a sua casa, em arrepender-se, em confessar o seu pecado, clama a Deus por este perdão, por esta misericórdia, e em Deus é justificado, é perdoado, é convertido, é transformado, pois somente em Deus a natureza pecaminosa do homem pode ser transformada em uma natureza que glorifique a Deus. João, também evangelista, João capítulo 3, no versículo 36, ele diz, nas palavras diretas, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ah, mas eu sou uma pessoa que faço boas obras uma vez na semana, eu sou uma pessoa que nunca cometi assassinato, que tenho bons antecedentes criminais estaduais e federais. Nada disso resolve. A ira de Deus está destinada para todos aqueles que estão em pecado e não se arrependeram, confessando o Senhor Jesus como seu Salvador. Esses textos aí do rodapé podem ser utilizados pelo professor para confirmar a visão que a Bíblia dá do homem que não tem Deus na sua vida, o homem que não deu a Deus o controle do seu viver. Ele, com certeza, este homem será regido pelo instinto do pecado de sua natureza. E aí só há um caminho, que é o caminho da graça, é o caminho do arrependimento. Caminho este que esta geração não quer trilhar. As pessoas querem continuar no seu pecado, querem continuar nas suas práticas errôneas, contrárias à vontade de Deus, reivindicando para si o amor de Deus. Não, eu estou assim, mas Jesus ensinou o amor. Jesus disse que é para aceitar a todos. Isso não é Bíblia. Isso não é evangelho. Nós sabemos que a graça de Deus está disponível para todos, mas para desfrutar, essas pessoas precisam tomar uma atitude. Observem que o discurso de muitos artistas, cantores, cineastas e pessoas que até entendem que Jesus tem uma mensagem de amor, mas eles só entendem parcialmente essa mensagem. Eles dizem assim: olha, você não pode me julgar, você não pode querer que eu mude a minha vida, porque Jesus me aceita como eu sou. E aí é um perigo esse tipo de relato, pregado até em muitas igrejas que se dizem cristãs, porque Jesus, no Evangelho, faz um convite à mudança. Evangelho é um convite à transformação. Jesus não domestica a nossa personalidade. É aí onde a graça está sendo banalizada, não só por essas pessoas que não têm nada de cristão e sobem aí nos seus palcos para reivindicar o amor de Deus para a sua vida, mas essa graça que também é banalizada em algumas canções, em algumas pregações, até mesmo em alguns seminários, de pessoas que querem comer a fatia do bolo da graça de Deus, mas não querem prostrar-se diante do Senhor, entregando a sua vida para Ele e por Ele sendo transformado. Lembra quando Jesus se encontra com a mulher adúltera? Ele elimina a mulher da punição. O pecado dela exigia aquela punição, era a justiça de Deus. Mas Jesus chega com a graça e diz: olha, teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Houve perdão. Mas Jesus também exigiu uma mudança de atitude. Isso é o Evangelho. Nós temos que estar atentos a isso, porque nós muitas vezes queremos somente de Deus as suas porções, mas a Ele não entregamos a nossa vida. E a graça de Deus não é um cupcake, não é um docinho que a gente come quando sente vontade e depois também, se a gente não tiver vontade, a gente rejeita. Não, é necessário um caminho. É necessário uma entrega, é necessário uma disposição para desfrutarmos dessa graça que o Senhor tem para nós. É importante chamar a atenção, queridos, que o pecado, ele exige a punição da morte através da lei. Não é? A punição do pecado é a morte. Todos estão destinados à morte porque todos estão assentados no pecado.
Só há um livramento quando se vem a Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 32, diz que conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com as que as fazem. Então, observe que quem está assentado na prática do pecado é destinado à morte. E essa morte aqui não é morte física, chamando a atenção e relembrando aos irmãos, mas é claro, a morte eterna. Capítulo 2 da carta aos Romanos, verso 1, o apóstolo Paulo também mostra que aqueles que estão em pecado são tidos como inexcusáveis ou indesculpáveis. Não há um argumento. Não, eu faço isso, mas é porque eu sou fraco. Eu faço isso, mas Deus me entende. Eu faço isso, mas em contrapartida, eu também não faço isso ou não faço aquilo outro, né? Já viu esse tipo de argumento de algumas pessoas que dizem isso? Eu tomo aqui a minha cerveja, mas não mexo com a mulher de ninguém, né? Eu faço aqui essa minha maracutaia, esse cambalacho para ganhar um dinheiro extra, mas também não coloco uma arma na cabeça de ninguém. Não, ninguém é indesculpável. Cuidado com esse tipo de argumento, de que, melhor dizendo, é que eu tenho aqui um jeitinho com Deus, Deus me entende e aqui com Ele eu vou escapando. Não há desculpas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós entramos até nessa esteira de defender esse tipo de argumento, né? O pecado nos torna indesculpáveis, queridos irmãos. E traz também para nós a ira divina, como nos mostra o versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, o primeiro ponto da lição, ele vai nos chamar a verdade de que a graça de Deus imerecida é porque a situação pecaminosa do homem atrai para si a ira de Deus. E aí Deus não vem com a ira. A justiça de Deus, ela exige que o pecado seja tratado, né, com a punição por causa da ira de Deus. Mas é aí onde entra a graça, é aí onde entra o amor e a misericórdia de Deus. Enquanto o homem merece a punição, a destruição, a condenação, porque a justiça de Deus reivindica isso, Deus é santo, né, e não suporta o pecado, mas Deus também é amor, Deus também é misericórdia, e aí ele disponibiliza a graça para que esse homem não beba da ira de Deus, mas desfrute do seu amor. É por isso que a graça é imerecida. Um grande teólogo disse que a misericórdia de Deus é aquilo que ele deixa de dar quando nós merecemos. E a graça de Deus é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos. Entende? A misericórdia é quando Deus deixa de dar aquilo que nós merecemos. E a graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos. Então, a misericórdia vem para nós não recebermos a ira de Deus. Glória a Deus. E a graça vem nos dar este favor que nós não merecemos por causa do nosso pecado. Então, dando essa introdução, o querido professor com certeza vai mostrar ao aluno por que a graça é este favor imerecido de Deus. E aí nós entramos no segundo tópico, né, que está bem intrincado com o primeiro, que vai nos mostrar a necessidade da graça de Deus, né? E é evidente que estamos falando aqui tudo no contexto bíblico. O professor aí tem uma série de versículos que pode utilizar na aula. Eu estou trazendo aí para vocês, por exemplo, neste segundo tópico, uma breve tabela que resume as características da graça de Deus, e você, professor, pode utilizar aí na aula como um resumo também esquemático. Você pode também, como eu sempre digo, de repente pedir para o aluno ler a referência e resumir a ideia central daquele versículo em relação à graça, ou você, professor, como um exercício de pesquisa, pode dar o tópico que aparece aí na primeira coluna e pedir que o aluno procure a referência bíblica. E aí, para facilitar, você pode dizer pelo menos qual é o livro em que está, ou até o capítulo, né? Só não vamos dar também tudo de mão beijada, porque o aluno precisa buscar este conhecimento. Mas algumas características da graça: ela é baseada na fé,
é interessante que o homem tem que tomar uma atitude. E aí, querida igreja, é importante chamar a atenção de que nós cremos que a salvação é um processo combinado entre a ação soberana de Deus e o livre-arbítrio humano, né? Então, o homem precisa de um ato de fé. Há uma graça preveniente. Deus, ele já disponibilizou um pacote de graça para o homem ser sensibilizado pelo Espírito a tomar esta atitude. Porque na natureza pecaminosa do homem, nós cremos sim que nenhum homem tem condições totalmente em si de se despertar para as coisas de Deus. Claro que não. Então, Deus vai disponibilizar esta graça para atrair o homem. Agora, o homem pode resistir a ela ou pode aceitá-la. É este convite, é esse chamado que o Espírito Santo faz através da palavra. E aí, essa graça preveniente, ela vem para aperfeiçoar o homem, para capacitá-lo a tomar essa decisão de fé. E é uma fé racional, não é só uma fé emotiva, não é um arrepio, não é uma tremedeira que eu senti, um anjo apareceu e eu entendi que tenho que ser salvo na pessoa de Cristo. Nós sabemos que esta fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É a fé salvífica, é o primeiro passo da fé cristã. Todos nós começamos com esta fé salvífica que veio pelo ouvir a palavra. Às vezes na forma de uma pregação no culto, às vezes na leitura de um folheto, na leitura de um livro, ouvindo uma pregação, assistindo um filme evangélico, às vezes conversando com alguém no ambiente de trabalho, dentro de um ônibus, em qualquer outro lugar. Há muitos caminhos, há muitos mecanismos que Deus usa no sentido do veículo da mensagem. Mas a mensagem é uma só, é o Evangelho do Senhor Jesus. E a ação que vai produzir este milagre é através da graça de Deus. Então, esta graça, ela é mediante a fé, como nos diz Gálatas, capítulo 2 e o versículo 16. Mas uma coisa interessante também, a carta aos Gálatas, Paulo vai revelar muitos aspectos da graça de Deus. No capítulo 2, ainda, e o versículo de número 20, nós vamos ver que ela começa e termina em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a graça de Deus, ela é veiculada pela obra que Cristo fez, começando com a sua morte e também concluindo-se com a sua ressurreição. Essa graça só está disponível porque Cristo morreu e também porque Cristo ressuscitou. Porque ele morreu a morte vicária, a morte substitutiva, se colocando em nosso lugar. O nosso pecado, eu já disse, por causa da justiça de Deus, exige uma punição através da lei, não é? E aí, Deus, ele não vai imputar esta pena em nós, porque Cristo se fez maldição. Cristo se fez pecado em nosso lugar. E a sua morte permite que esta graça seja disponibilizada, mas também a sua ressurreição, porque Paulo diz que se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitamos. A ressurreição do dia final, sim, que é a última etapa da salvação, a saber, a glorificação. Mas a ressurreição espiritual, o novo homem, pois se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é possível através dessa ressurreição espiritual que o Senhor Jesus disponibiliza para nós, como também a ação da graça de Deus. Essa graça, ela resulta em intimidade. Como é que as pessoas dizem, Deus me ama, Deus me entende, Deus me compreende vivendo em pecado? Elas atestam, até involuntariamente, que de fato não desfrutaram da graça de Deus. Porque quem desfruta da graça de Deus, 3:17, mostra que há ou melhor, 3:27 de Gálatas, que há uma intimidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então Jesus diz, olha, eu já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigos. Então, a graça de Deus não é algo que a gente reivindica somente uma vez no ano, quando a gente está passando algum problema, não. É algo que produz um relacionamento íntimo, estreito, espiritualmente falando, com o Senhor. Essa graça, ela está centrada na cruz, como os irmãos podem ver na tabela, e ela também traz liberdade.
capítulo 5, verso 1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão ou do jugo do pecado. Observe que eu disse aqui no começo que a liberdade que a graça nos traz não é uma libertinagem, não é uma liberdade para eu fazer o que eu quero, mas é uma liberdade para dizer não ao pecado. Não é ser livre, não é ser libertino, é ser liberto da escravidão do pecado, do jugo da servidão. E isso está muito bem claro na mente do apóstolo Paulo, que escreve este tratado da graça presente aqui em algumas das suas epístolas, como Romanos, também como a carta aos Gálatas, que traz aqui diversos textos que vão abrindo a nossa mente sobre a grandeza da graça de Deus, né? E aí nós vamos ver a importância deste relacionamento através da graça que produz na vida do homem a salvação. A extensão da graça também é universal. Deus não faz acepção de pessoas no tocante à salvação. A expiação de Cristo, nós cremos, é ilimitada. O amor de Deus derramado através de Cristo na cruz do Calvário traz um sacrifício que produz vida eterna e que está disponível para todo mundo, porque Deus amou o mundo, pois Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas de todo o mundo. E aí nós vamos observar que essa expressão mostra que a graça de Deus é universal. Ela pode ser aplicada a toda e qualquer pessoa da humanidade, desde que haja uma decisão por parte daquela pessoa. Mas, por outro lado, nós não cremos no universalismo. O que significa isso? É uma corrente teológica deturpada que diz, não, já que Deus mandou Jesus morrer por todos, todos serão salvos, independente do que eles fizerem. E aí, muito cuidado, porque nós não cremos nisso, né? Isso é uma teoria também que se bebeu na fonte lá de Pelágio, um dos bispos iniciais da história da igreja, que deturpou um pouco a doutrina da salvação, dizendo, olha, o homem não está decaído, coisa nenhuma, Deus ele vai salvar todo mundo, independente do que o homem faça, e nós temos que ter cuidado com isso, tá bem? E aí nós vamos observar no comentário da lição, aqui no livro de apoio, muito bom esse livro, escrito também pelo mesmo comentarista da lição, que é o pastor José Gonçalves. Ele vai nos mostrar aí na página 20 que não havia-se pecado original, que o homem poderia chegar-se a Deus por vontade própria ou por seu próprio arbítrio. Ou seja, a humanidade pós-queda não teria herdado o pecado de Adão e não dependia necessariamente da graça para se salvar. Isso aqui vai ser conhecido como pelagianismo ou semi-pelagianismo, que algumas pessoas acusam que a doutrina da Assembleia de Deus ela é pelagiana, mas de modo algum. Nós cremos na soberania de Deus na salvação e também na responsabilidade humana. Há duas correntes teológicas muito conhecidas, monergismo e sinergismo. E aí são temas que a gente aprende quando estuda a soteriologia, a doutrina da salvação. O monergismo, os teólogos, as igrejas monergistas, creem que só Deus está envolvido na salvação. O homem não tem condição de responder ao chamado divino. A graça de Deus é irresistível, você não precisa fazer nada, porque você já foi eleito, predestinado. É Deus quem, com a sua soberania e vontade, vai fazer tudo em relação à salvação na sua vida. Por outro lado, existe o sinergismo. São palavras que foram aportuguesadas. E o sinergismo é uma palavra que significa que há uma cooperação entre Deus e o homem. Mas o homem não tem condição de se salvar. Claro que não. Quem disponibiliza e quem efetua a salvação é Deus, mas em resposta a uma ação do homem, porque nós não somos máquinas, não somos seres autômatos. Deus nos deu a razão, nos deu livre-arbítrio, nos deu capacidade de escolha. Deus disponibiliza a salvação e espera do homem a reação. E aí o homem, apto, claro, pelo convencimento do Espírito Santo, pela graça de Deus, vai responder com fé à pregação e aí vai receber o desenvolvimento do processo da salvação, que é, evidentemente, executado por Deus. Então, tem pessoas que não entendem bem
o contexto bíblico, a maneira como o Evangelho apresenta, e diz que interpretamos as Escrituras erroneamente. Mas se os irmãos observarem bem, o Senhor nos dá uma responsabilidade, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, quem salva, né? Deus? Sim, Deus salva, Deus é quem regenera, quem justifica, quem santifica e quem glorifica. Mas o homem precisa fazer a sua parte, tomar uma decisão e manter-se nesta decisão para desfrutar da obra salvífica, não é, queridos irmãos? Então, a salvação é um processo divino, mas claro, baseado numa resposta humana, né, de como o homem se comporta diante deste chamado de Deus. E aí é interessante, voltando aí à carta aos Efésios, que é o texto base da leitura bíblica, nós vamos observar no capítulo 2, os versículos iniciais 1 a 3, o apóstolo Paulo vai mostrar qual é a posição do homem antes de encontrar-se com a graça, né? No capítulo 2, verso 1, ele mostra que a natureza sem Deus, a natureza humana, a humanidade que não foi ainda regenerada, ela está morta, tá? Pode cantar, pode encenar, pode fazer lindas obras de arte, pode declamar lindas poesias, pode fazer obras de ação social, pode fazer o que for, mas espiritualmente a Bíblia mostra que este homem, esta mulher, está morto espiritualmente. Os versículos 2 e 3 mostram que não só morto, mas está em estado de desobediência, né? São filhos da desobediência. São pessoas que fazem apenas o que lhes dá prazer. Se isso combina com o que Deus quer, é ótimo. Se não, também não tem problema. Eles arrumam qualquer uma outra desculpa, embora que sejam indesculpáveis, para continuar executando a sua própria vontade em detrimento de Deus. E aí a parte B do versículo 3 nos mostra que essa humanidade ela é depravada, né? E nós cremos na depravação total. É um termo teológico que significa que a humanidade ela está decaída, ela não tem nada inerentemente bom em si. Quando nós falamos depravação total, não significa que todo indivíduo ele está degenerado ao extremo, está no fundo do poço, ninguém presta de maneira alguma. Não é nesse sentido. A depravação total não é uma degeneração total no indivíduo, mas na humanidade em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida humana foram afetadas pelo pecado. Isso é o que significa depravação total. Os sentimentos, a razão, as emoções. E aí a graça vem para restaurar esse novo homem, essa nova criação. E aí esses versículos vão mostrar ainda na parte C do versículo 3 que o homem termina por estar destinado à ira de Deus. São filhos da ira, ou seja, estão condenados à perdição eterna. Mas aí há uma porta que se abre, é a porta da graça. A gente canta que a porta da graça aberta está. Então, Deus, ele não é um Deus mau que destina o homem para a ira. Muito cuidado. As pessoas pegam essa parte aí do texto, né? E dizem, não, mas como é que Deus é bom e pode destinar alguém para o pecado? Não é Deus como um homem mau, desferindo golpes e raios porque ele está mal-humorado. É um Deus justo, recompensando o ímpio pelo seu pecado. Porque Deus é bom e é justo porque ele recompensa o justo, mas também porque ele recompensa o ímpio. Mas aí o texto bíblico de Efésios 2, a partir do verso 4, vai nos mostrar o desenrolar da graça, o desenvolver da bênção de Deus nas nossas vidas. E aí é lindo que tudo está centrado em Cristo Jesus. Não há caminho de salvação, não há caminho de transformação se não passa por Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. O verso de número 6 diz que Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Nós, como diz o verso 5, que éramos mortos, que éramos filhos da ira, filhos da perdição, filhos da desobediência, nós que éramos inimigos de Deus. E é interessante você ver aí os textos que estão aparecendo no rodapé, que em Cristo nós fomos provados, condenados
Com Cristo nós fomos crucificados e sepultados. O velho homem, a natureza pecaminosa, né? O nosso ego, ele tem que ser mortificado. E esses textos bíblicos mostram que nós temos parte com a morte do Senhor Jesus, mas também temos parte com a sua ressurreição. E aí você também pode utilizar esses outros textos que estamos colocando aí, que em Cristo nós somos também vivificados, ressuscitados e elevados para assentar nos lugares celestiais. Então, o que é que essa geração aí quer? Ela quer ser ressuscitada, ela quer o direito de ser chamado filho de Deus, ela quer o direito de ser alvo do amor de Deus, quer o direito de ter uma vida eterna, hein? Ninguém acredita no inferno, ninguém aceita o inferno, mas também aceita o céu. Interessante isso. As pessoas dizem, não, você não pode falar que ninguém vai para o inferno. Então também não posso falar que ninguém vai para o céu. Né? Então se o inferno não existe, o céu também não. Mas observe que em Cristo nós temos esse acesso aos lugares celestiais. Mas para isso precisamos ser mortos no pecado. Então é um caminho que exige de nós este primeiro passo. Eu tenho que mortificar o meu ego. Eu tenho que dar não à minha carne. Eu tenho que tomar a minha cruz. Eu tenho que renunciar a mim mesmo para poder desfrutar desta vida eterna. Tá bem, queridos? Então, é importante chamar a atenção para isso, porque a banalização da graça só nos mostra uma porta aberta e a gente entrando por ela para desfrutar das benesses espirituais em Deus, mas não nos mostra um caminho de renúncia que nós temos que trilhar para poder desfrutar dessas riquezas que o versículo 7 nos fala, né? As abundantes riquezas da sua graça. Se Paulo falasse da graça de Deus, já estava bom. Mas ele ainda fala as riquezas da graça de Deus. E não achando suficiente, ele ainda coloca um advérbio de intensidade, né? As abundantes riquezas da sua graça, as incomensuráveis riquezas, as infinitas riquezas, incalculáveis riquezas da graça de Deus pela sua benignidade para conosco. Em quem, hein? Em Cristo Jesus. Não é através de boas obras, não é através de coisas boas que fiz, mas de Cristo Jesus. Ele é quem permite a gente ter acesso a esta graça de Deus, a esse pacote de bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado para nós, tá bem? Aí nós precisamos chamar a atenção que essa graça de Deus está fundada, sim, no seu amor, num dos atributos que a humanidade aí mais reivindica. E o amor de Deus, sim, é quem revela a graça. Veja aí o que diz a primeira epístola de João, capítulo 4, é muito interessante, muito lindo esse texto, porque ele confirma que não há nada de bom em nós para atrair a graça de Deus, não é? Só havia pecado. 1 João, capítulo 4, e os versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Não há vida espiritual, não há vida eterna que não passe por Jesus Cristo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele nos amou quando nós não o havíamos amado ainda. Isso é o Evangelho, tá? O Evangelho é diferente da religião. A religiosidade diz assim: eu obedeço a Deus, logo sou aceito por Ele. O Evangelho é o contrário. Eu sou aceito por Deus, sou amado por Deus, logo eu obedeço. É diferente, não é? A religiosidade busca fazer coisas para alcançar algo de Deus. O Evangelho é Deus alcançando o homem para que o homem possa fazer coisas que agradem a Deus. Essa é a diferença de Jesus para os líderes de grandes outras religiões. Os líderes de muitas religiões se apresentam como mestres. Mestres que demonstram, apontam um caminho do divino. Olha, vai trilhando aqui que você vai se encontrar com o divino. Jesus, embora seja apresentado como mestre, ele também se apresenta como salvador. E aí, Jesus não vai dar ao homem os passos que você trilha para se encontrar com o divino, né? Para se encontrar com Deus. Jesus é Deus vindo se encontrar com o homem. Aleluia!
capacitando o homem a trilhar esta senda da justiça, este caminho verdadeiro que nos leva para a vida eterna. Então observe que é o contrário, né? É muito lindo isso. Pecado. O pecado é o homem querer colocar-se no lugar de Deus. E o que é a salvação? É Deus se colocando no lugar do homem. A essência do pecado é justamente isso. É o homem não olhar para uma necessidade que há em si e querer um espaço, querer um dote, querer uma estrutura, uma porção que não é sua. Qual foi o primeiro grande pecado? O pecado de rebelião de Lúcifer. Foi ele querer ser igual a Deus. A essência do pecado, de todo e qualquer pecado, ronda ao redor desse eixo central. E a salvação é o contrário disso. É Deus em Jesus aniquilando-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para vir resgatar o homem, né, através da sua morte vicária, do pecado, da ira, né, do juízo eterno. Então, muitas pessoas ainda não aceitam isso. É o homem querendo a autoajuda, mas não querendo a ajuda do alto. É o homem querendo subir, crescer, prosperar, mas é um homem que se esquece de humilhar-se, de renunciar, de abster-se, de abnegação, para poder desfrutar desta nova vida que há no Senhor. Então, o amor de Deus disponibiliza este pacote de graça, embora que a sua justiça clame por uma punição para o pecado. Mas o amor de Deus sempre chega primeiro. O amor de Deus sempre chega, né, na hora mais difícil, e é a essa causa de nós termos sido alcançados pelo Senhor Jesus. Estamos colocando aí no rodapé uma série de versículos que você, professor, pode utilizar também na aula, enriquecendo a sua aula, mostrando que o amor de Deus é apresentado ao longo de todas as Escrituras. Leia lá, por exemplo, um texto lindo que está em Deuteronômio, e tem vários textos aí passando nos profetas. Os profetas apresentaram muitas coisas bonitas acerca do amor de Deus, na maneira como falaram, como escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e também textos aí do Evangelho e de cartas paulinas, tá bem? Coisas que com certeza fortalecem a sua aula. Um grande teólogo escreveu que é necessário voltar-se para Deus com um sentido de necessidade, fraqueza, vazio e desejo de receber aquilo que apenas Ele oferece, de receber do próprio Senhor, como nós vemos lá em João, capítulo 1 e o versículo 12, né? É parar de domesticar a sua vontade, né? É parar de querer condicionar a vontade de Deus à sua, mas compreender e entender que em nós não há nada, que há um vazio, que há uma necessidade e que ela precisa ser suprida em Deus. E esse é chegar a Ele em humildade, não é? E aí João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É preciso crer, é preciso responder a esse chamado para poder desfrutar dos direitos que a graça nos dá. Então, queridos, vamos chegando aí ao terceiro tópico, né, que eu queria comentar ele rapidamente junto com o quarto, porque eles trazem aí uma finalização muito boa em relação da graça no contexto da reforma. É importante que o professor esteja atento, que nós temos aí muitos cismas, polêmicas ao longo da história da igreja em relação à doutrina da graça. Nós vamos ter já alguns debates ali entre Pelágio, Agostinho de Hipona. Vamos ter na Reforma Protestante alguns debates entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Vamos ter ali o Sínodo de Dort, né, que vai também trazer algumas bases para a doutrina da salvação, que não vai encontrar concordância plena ao longo dos próximos séculos na história da igreja. E ainda hoje nós temos esses debates, às vezes até acalorados, sobre a doutrina da salvação e, em específico, a graça de Deus. Mas é para isso que nós estamos estudando a palavra, para continuar conscientizando uns aos outros, edificando-nos no poder do Espírito, na clareza que o Espírito Santo nos dá na iluminação da palavra, do que é que realmente Deus tem para nós e do que Ele quer que a gente faça, como se posicionar
diante desse convite da graça de Deus. Então, a gente pode reformular todos os conceitos errados que temos quando chegamos, né, à escola dominical, ao culto e doutrina, aos estudos bíblicos, não discutindo e gritando, vociferando, mas abrindo as escrituras e expondo elas, e pela ação do Espírito as pessoas serão convencidas. E aí, querido professor, pode trazer nesse terceiro tópico um breve resumo histórico. E há muitos materiais que podem ser utilizados. Você pode, por exemplo, pegar os famosos catecismos, né? As famosas confissões de fé, desde o credo apostólico, né? O credo niceno, por exemplo. Depois você pode pegar também o catecismo de Heidelberg, o próprio sínodo de Dort, pegar a declaração de fé das Assembleias de Deus e fazer uma breve comparação ao longo dos séculos, né? O catecismo de Westminster também. Você pode ir mostrando como a doutrina da salvação e da graça foi sendo visualizada pela igreja. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, um documento oficial da Convenção Geral da nossa denominação, vai se posicionar, né, como a teologia pentecostal clássica, assembleiana, se posiciona em relação à doutrina da salvação e mais especificamente a graça de Deus. E isso não baseado em teólogos e nem em opiniões, mas texto sagrado, evidente, que é o norte para que nós possamos entender esta doutrina. Doutrina que significa o ensino, né? O que a Bíblia ensina sobre a salvação e sobre a graça de Deus. E aí nós sabemos que essa graça é riquíssima. A graça de Deus é tão rica que está sendo vendida a troco de banana, infelizmente, aí, pelas pessoas que são pseudo-mestres, os pseudo-profetas, pseudo-arautos, que querem demonstrar um Deus de amor, como se esse Deus fosse uma pizza desfatiada, faltando as demais fatias dos seus atributos, de sua personalidade. Mas a graça de Deus é algo rico. Você vê isso em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, Romanos 8 e 32, Efésios 1 e 3, e Efésios capítulo 2, versos 4 ao 7, onde nós estamos estudando. Mas Efésios, quando Paulo escreve, já no capítulo 1 e o versículo de número 3, ele diz que Deus Pai é bendito e também o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, a graça de Deus é algo que é espiritual, é eterno e é riquíssimo, é um valor incalculável. Eu fui uma vez para um estudo bíblico de uma DAUP, a União de Mocidade, nossa igreja, uma congregação, e eu gostei muito do tema. Eles colocaram, fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. E aí esse trocadilho interessante. Há um preço. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que nós fomos comprados por bom preço. Não valíamos nada, mas Deus pagou o preço maior, que foi o sangue de Jesus. E aí, queridos irmãos, essa graça não pode ser barateada por pessoas que não entendem o grande significado espiritual dela e querem continuar em suas práticas sem mudança de vida, né? Dizendo que elas praticam e creem e professam o evangelho de Jesus, que é um evangelho de amor. Mas entendemos que este amor de Deus, esta graça que Cristo disponibiliza para nós, exige sim um posicionamento, uma mudança de vida. É necessário morrer com Cristo para com Ele ressuscitar em um novo viver. E aí, queridos irmãos, eu trago aí para a gente, aí, no finalzinho, né, o encerramento, um texto muito forte, que é o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 10. Para essas pessoas que dizem, não, na época da lei é que Deus exigia da gente, agora na graça a gente vai viver esse amor de Deus, Deus entendendo a gente como a gente é, porque Jesus é amor. E aí um texto muito forte, e esse aqui pode ser dito que é forte. É Hebreus capítulo 10, para esses que dizem que a nova aliança, o tempo da graça é um tempo de libertinagem, de um Deus deixando a gente à vontade. Veja o que o autor anônimo aos Hebreus diz no capítulo 10, verso 28 e 29.
Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Sabíamos que a punição pelo pecado na dispensação da lei era severa. Agora vamos ver o que diz o verso 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso é uma pergunta retumbante, uma pergunta que troveja a voz de Deus em nossos corações. Se na dispensação da lei havia uma punição severa para quem a quebrava, que castigo pensais vós que terá aquele que desagravar o Espírito da graça? A graça não é de graça, é um preço. Deus chama o homem à mudança, ao arrependimento, à responsabilidade. Há um amor de Deus disponível, há uma misericórdia, há um Deus estendendo a mão para o pecador, há um Deus olhando para as nossas necessidades, há um Deus que sim, através de Cristo, que sofreu tudo que nós sofremos, para que pudesse colocar em nosso lugar como intercessor potente. Há um Deus que atenta para as nossas dores, que sabe o que nós sentimos, mas que não passa a mão e diz, não, eu entendo, continue assim porque eu sei que não é fácil. Não, é um Deus que se levanta do trono, estendendo as mãos para nos arrancar do tremedal de lama e nos transportar para uma rocha, tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas é um Deus que exige transformação de vida, mudança de mentalidade. E infelizmente muitas pessoas não querem se doar para este processo de mudança. E aí para estes a graça é banalizada, o Espírito da graça é desagravado, porque eles utilizam a palavra de Deus, utilizam a pessoa bendita do Senhor Jesus, que é santo, o Espírito Santo, para conformar as suas vontades, para desculpar os seus pecados. E isto é grave, porque nós não podemos tomar o Espírito Santo de Deus como justificativa para os nossos pecados. Que Deus nos ajude a continuarmos pregando a palavra dele, ensinando com amor, porque Deus é graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas exige do homem arrependimento. Essa foi a mensagem central do Evangelho. Essas pessoas que sobem aí nos palanques, nos trios elétricos, Deus é amor, você não me julga, esquecem que a centralidade do Evangelho, que eles tanto falam que é amor, a mensagem central do Evangelho pregada por João Batista, por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus era: arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Que Deus nos ajude, irmãos, a combater esta armadilha sutil de Satanás que quer baratear, banalizar e até ridicularizar a graça de Deus. Trago também como sugestão para esse trimestre, não só para esta lição, um livro muito conhecido do Timothy Keller, ou Tim Keller, como muita gente chama, A Fé na Era do Ceticismo, como a razão explica Deus. Esse livro vai ser muito importante para nós nesse trimestre que estamos defendendo a nossa fé diante de tantos desvios doutrinários, filosóficos, teológicos que querem entrar aí no seio da igreja. E aqui nós temos um capítulo que fala sobre a história da cruz, a religião e o evangelho e o conhecimento do pecado. 3 capítulos que fortalecem bem também algumas coisas que têm sido faladas nesta lição 2. Tenho certeza que será muito útil para você. Na primeira lição, nós pedimos que as pessoas comentassem, dissessem aí nos comentários de onde estão acompanhando o EBD Online, e quem colocasse aí os seus comentários estaria concorrendo a um livro da lição, que é um livro riquíssimo. Ele traz mais aprofundamentos baseado naquilo que está no esboço da lição, e é escrito pelo mesmo autor, e uma lição de capa dura, um combo aí para esse trimestre. Então, na descrição do vídeo desta lição 2, está aí o nome e da pessoa e a sua congregação, o local onde ela nos acompanha, e você pode vir buscar aqui na livraria Arca Missionária, tá bem? Se um dia
Quem ganhar for alguém que está em outro estado, nós vamos pedir o seu endereço para que também seja enviado. Mas foi uma pessoa aqui perto, então está aí na descrição do vídeo, e você vem aqui na livraria Arca Missionária, aqui no Templo Central da IADALP, e com certeza você se apresenta e vai estar recebendo o brinde. Que Deus abençoe, vamos continuar juntos aqui esse trimestre, algumas lições estaremos trazendo convidados também para estar se posicionando, trazendo contribuições. Temos um trimestre muito abençoado e com certeza cresceremos juntos na presença de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.